Pessoal, o que você achou da minha foto? Quem? O Iter. Eu. Depois olha a minha. Não, a minha é melhor. Bom dia, Acho que você não Dionísio. conheceu o Matheus, não, né, professor? Conheceu? Nossa, que Óbvio foto conheceu. eu conheci, velho. Dei aula Ele não conheceu o João Conheceu. Pedro. Ah, é verdade, não conheceu o João Pedro. Etienne, vou te falar onde que eu peguei essa foto. No Facebook que o Vinícius criou. Ah, Nossa. é mesmo, mano. Nossa. E era no seu nome ainda, hein, velho? É. Fala aí, pessoal, beleza, né? Ele é cancelado. Vamos lá, vamos para a aula direto. Então, atenção aqui. Deixa eu conferir o chat aí. Presença de vocês. Ok. Então, vamos lá. Matéria. Página 57 da apostila. Vamos direto ao assunto. Nós estamos tratando de Aristóteles, o terceiro grande personagem do período clássico da filosofia grega, na antiguidade, e vamos tratar aqui de alguns elementos da sua metafísica. Né? Nós já falamos algumas coisas da metafísica, dissemos que a metafísica, Aristóteles chama de filosofia primeira, porque é onde está o fundamento de toda a realidade. E aí, então, na aula de hoje, nós vamos ver, né, relembrar, reestudar algumas classificações que Aristóteles vai trazer dentro do estudo da metafísica, tá bom? Então, olha, a primeira classificação, aqui na segunda coluna da página 57, é a classificação entre matéria e forma. Então, Aristóteles, diferentemente de Platão, ele acreditava que tudo o que existe, toda a essência da realidade, todo o fundamento da realidade estava presente no mundo concreto, no mundo em que nós vivemos. Não existia para Aristóteles essa divisão entre mundo sensível e mundo inteligível. Na verdade, tudo que nós temos é o próprio mundo em que nós vivemos. E dentro deste mundo que nós vivemos, os absolutos, o que compõe a essência das coisas, não é derivado de um mundo superior, mas está inerente em cada ser, em cada ente, em cada coisa, em cada objeto, em cada pessoa. Então, para identificar essa composição de elementos essenciais, né, o que Aristóteles chama de substância, ele vai oferecer para a gente algumas classificações que têm o objetivo de identificar essa composição pela qual cada ente possui e, assim, entender como que funciona a realidade, ou quais são os elementos que compõem essa complexidade da vida, tá bom? Então, a primeira classificação, como eu disse, matéria e forma. O que é a matéria? A matéria é o substrato, é a composição química, podemos dizer assim, de um determinado ente, de uma determinada coisa, né? Então, podemos pegar, por exemplo, o exemplo de uma casa. Você tem ali uma casa e do que aquela casa foi composta? Então você vai identificar a matéria, né? Uma matéria complexa, porque a casa é feita de tijolos, de cimento, de tinta, de acabamentos, de telhado, de telhas. Então essa é a composição material da casa. É aquilo que vai ser a matéria-prima que vai gerar a possibilidade de formação daquela casa. E aí, em paralelo à ideia de forma, ou, aliás, de matéria, nós temos a ideia de forma. Então, a forma é aquilo que vai dar o contorno, o delineamento,
é aquilo que vai dar identidade à coisa em si. Eu dei esse exemplo no primeiro ano, eu acho que faz sentido trazê-lo para vocês também, ainda pegando essa ideia da casa, né? Eu, recentemente, adquiri um lote, né, num condomínio, e eu pretendo construir a minha casa ali. E é um condomínio novo e que, entre vários lotes do qual o meu está inserido, existem pessoas também nessa fase, na fase de construção das suas casas. Se você passear ali por condomínio, você vai ver que em vários lotes há matérias em comum. Então você tem ali em vários lotes tijolos, cimento, telhado, vigas, etc. Então, todos os lotes compartilham matérias ou materiais em comum, né? Usando a linguagem de Aristóteles, a matéria em comum. Contudo, mesmo tendo matérias em comum, quando aquelas matérias forem ganhar forma por meio de um arquiteto, de um pedreiro, aquilo vai ser, aquelas matérias vão se tornar em casas particulares, específicas e com qualidades próprias. Cada casa ali vai ser uma casa. Cada casa vai ter uma forma. Então, matéria é o substrato, a composição que faz a, 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 a composição material mesmo. A palavra matéria já é muito sugestiva, né? É o que compõe o ente, enquanto condições químicas e físicas de sua existência. A forma é aquilo que dá o delineamento, o contorno, a identidade. Todos nós, seres humanos, compartilhamos de processos químicos, biológicos muito semelhantes. Todos nós somos seres humanos. Agora, cada um de nós tem uma forma específica, tem um delineamento, tem características que lhes são peculiares. E aí, então, nós entendemos a primeira divisão que Aristóteles vai dar entre matéria e forma, tá bom? A segunda classificação está na página 58, é a divisão que nós temos entre substância e acidente. Então, substância e acidente. Tanto substância e acidente são ligadas à essência do ser, a sua composição que lhe define, né? Lembrando que Aristóteles chama de metafísica o estudo do ser enquanto ser. Então, o ser enquanto ser, ele é composto de substância e acidente. O que é a substância, Aristóteles? Substância é o elemento incondicional para que o ser seja aquilo que ele é. Então, por exemplo, eu só posso ser o Beto se eu for um mamífero. Se eu for um ser humano, se eu for bípede, se eu for brasileiro. Se o Beto não fosse brasileiro, ele não seria o Beto, ele seria outra pessoa. Se eu não fosse um mamífero, eu seria um outro ser vivo. Então perceba que a substância é aquilo que me define incondicionalmente. É aquela característica que sem a qual eu não seria quem eu sou. Então isso é a substância, tá bom? O que é o acidente? O acidente, por outro lado, é uma característica secundária, uma característica periférica, uma característica dispensável, por exemplo. Então, o fato do Beto ter 2 braços. Exemplo. Se eu tivesse sofrido um acidente, ou se eu tivesse alguma deformação na minha concepção, na minha formação fetal, eu continuaria sendo Beto. Com um braço só, eu teria uma deficiência, mas não deixaria de ser quem eu sou. Entende? Então, por exemplo, se eu se eu usasse cabelos longos ao invés de curto,
eu continuaria tendo a mesma identidade para Aristóteles. Né? O tamanho do meu cabelo não define a minha substância, a minha essência, aquilo que é mais fundamental em mim. Então, essa é a segunda classificação. Aquilo que faz são as condições, os critérios, as qualidades que fazem um ser o que ele é. Qualidades indispensáveis. Os acidentes, então, são qualidades dispensáveis. Vamos pegar um exemplo do cavalo. O cavalo, ele só pode ser cavalo se ele for também um mamífero, se ele pertencer a... ou se ele tiver... Vamos dar um exemplo. Se ele tiver sido gestado por 2 outros animais cavalos. Porque se ele tivesse sido gestado por um cavalo, mas... qual o outro animal que dá a mula, que dá o burro? Sei lá. Jumento. Como é que é, Bruno? O jumento. O jumento. Então, se fosse o cruzamento de um cavalo e um jumento, ele não seria se ele tivesse sido produzido por esse cruzamento, ele não seria um cavalo. Ele seria uma mula. Tá ok? Então, a sua cavalice, a sua condição enquanto cavalo, ela tem elementos que são necessários à sua composição. Agora, vamos supor, o cavalo ser pardo, o cavalo ser branco com manchas pretas. Isso são qualidades acidentais. Se aquele cavalo tivesse nascido com uma mancha a mais ou uma a menos, ele não deixaria de ser um cavalo. Ou se ele tivesse nascido com uma pele mais marronzada, ou mais esbranquiçada, ele continuaria sendo cavalo. Então perceba que a cor da textura, a pele do cavalo, são elementos acidentais, tá ok? São circunstanciais, são dispensáveis para que aquele ser seja o que ele é. Então, aqui nós podemos também assimilar a terceira subdivisão, a subdivisão entre necessidade e contingência. Então, a substância é algo que é necessário e o acidente é algo que é contingente, tá bom? A outra classificação, ainda em Aristóteles, a classificação entre ato e potência. Todo ser, ele tem consigo uma série de potencialidades. Isso está muito ligado à sua matéria. Então, nós vamos pegar o exemplo de uma árvore agora. Uma árvore. Então, uma árvore, ela tem na composição ali do seu tronco uma série de potencialidades. Aquela árvore, aquela madeira, ela pode ser, dependendo da intenção do carpinteiro, ela pode ser uma mesa, pode se tornar uma cadeira, pode se tornar um lápis, pode se tornar uma folha de papel. Ele tem várias possibilidades. Aquela madeira é uma matéria com grande potencial, ela tem potência em si. Só que na medida em que pega-se essa madeira e a transforma em algo, então, dentre as várias possibilidades, o marceneiro ou carpinteiro decidiu transformar aquela madeira daquela árvore em uma mesa. E na medida que ela transforma as diversas potências numa mesa, ele transformou a potência em ato. Ele atualizou a potência. Ele eliminou as várias outras possibilidades de potência, os potenciais que aquilo tinha, e a transformou em algo definido. Então, uma semente, vamos regredir na ideia, ela tem a potência de ser
vários, várias possibilidades de árvore. Ela pode ser uma árvore alta, ela pode ser uma árvore baixa, ela pode ser uma árvore que dá muitos frutos, ela pode ser uma árvore que dá poucos frutos. Existem elementos que vão viabilizar aquela potência e transformá-la num ato específico. Então, por exemplo, se eu colocar aquela semente em um solo fértil e regá-la com regularidade, ela provavelmente vai se tornar uma árvore frondosa, uma árvore que vai dar muitos frutos. Agora, se eu jogar aquela semente numa terra mais seca e regá-la pouco e a terra não ser fértil, ela pode até se transformar numa árvore, mas vai ser uma árvore menor, uma árvore menos frutífera, né? Perceba que na semente havia a possibilidade de ser vários, a árvore ter várias características. Mas na medida em que aquela potência se transforma em ato, essas características são eliminadas em favor de algo específico. Então, tudo o que existe, ele tem consigo potências. Por quê? Porque na medida que eu transformo toda potência em um ato, este ato em si carrega também potências menores, né? Por exemplo, se eu pego a madeira e transformo numa cadeira, ou numa mesa, talvez eu não possa mais transformar essa mesa em um armário, porque eu reduzia as potências dela. Mas eu posso, talvez, pegar essa mesa e transformá-la sei lá, num balcão, numa cadeira de criança ou num balanço de parque. Então, eu ainda tenho potencialidades, mas são potencialidades reduzidas. Toda vez que eu atualizo uma potência, eu reduzo as suas condições de potência, tá bom? Eu vou eliminando possibilidades, né? Nós, enquanto seres humanos, nós também somos detentores de diversas potencialidades. Você já deve ter ouvido falar, nossa, esse menino tem muito potencial. O que não quer dizer que esse menino vai se tornar algo grande, mas ele tem em si muito potencial. Eu me lembro que quando eu tinha 16 anos, eu tinha muito potencial no futebol. Eu cheguei a treinar, participei de campeonatos, eu tinha grande potencial. Só que chegou num dado momento da minha vida que eu precisei de escolher. Falei, olha, ou eu vou me dedicar ao futebol, ou eu vou me dedicar aos estudos. As duas coisas eu não estou conseguindo conciliar. Então eu tinha comigo o potencial aos 16 anos de ser um bom jogador de futebol e tinha o potencial de ser um pesquisador, um professor, algo que eu queria seguir na área acadêmica. Naquela época, eu tomei a decisão de seguir nos estudos, coisa que eu estou muito feliz, não me arrependo, né? Mas hoje eu não tenho mais o mesmo potencial. Hoje eu não posso parar e escolher, não, deixa eu ver se eu quero seguir a carreira de futebol ou eu quero seguir a carreira de professor. Por quê? Porque na medida que eu transformei aquela potência em ato de ser professor, eu deixei para trás as condições de uma potência anterior. Então, hoje eu sei que eu não tenho potencial para ser um bom jogador de futebol. Já estou velho, estou fora de forma, estou mal treinado. Então, mas hoje eu ainda tenho potenciais. Olha, eu posso continuar sendo professor de filosofia. Eu tenho também o potencial de atuar na advocacia, já que eu também sou formado em direito. Então, eu ainda tenho potencialidades, mas eu não tenho mais a potencialidade de ser um jogador de futebol. Então, eu acho que isso ficou claro, né? Na medida em que a gente vai transformando potências em ato, essas potências vão sendo reduzidas, tá bom? Então, é um outro conceito que eu quero trazer para vocês, e lembrando, reforçando essa ideia de que todo ente carrega consigo tanto ato quanto potência, tá? Por último, nós vamos tratar aqui a questão da teoria das quatro causas.
tá tudo conectado o que eu disse, né? Então, quando a gente trata de causas em Aristóteles, a gente tem que entender. Para que uma potência se transforme em ato, é necessário uma ação, um movimento que lhe dá causa. As coisas, elas se movem porque há algo que lhes dá causa. Né? Então, a causa da árvore, da semente se tornar uma árvore, foram diversas. As condições climáticas, as condições de solo, a atitude do semeador. Então, e aí Aristóteles ele vai começar, então, agora a estudar quais são as causas que fazem com que algo se torne algo. Em outras palavras, as causas por meio das quais uma potência se transforma em ato, tá bom? E aqui, então, nós vamos estudar as quatro causas. Eu vou continuar pegando aquele exemplo da casa, da construção, já que eu estou mexendo agora, né, com essa parte de construção, vendo com arquitetos, fazendo orçamentos, é algo que está no meu universo, eu vou citar como exemplo, para a gente entender, então, a teoria das quatro causas. Então, vamos pensar numa casa, tá? Enquanto exemplo. Primeiro, a causa material. A causa material. Então, a causa material é aquilo do qual a coisa é feita. Então, o exemplo da minha casa que eu quero construir, eu já dei para vocês. Então, a causa material é o tijolo, o cimento, as vigas, o telhado, tudo isso é a matéria pela qual, sem a qual a casa não existiria. São as causas materiais, tá bom? A segunda causa é a causa formal. Então, a causa formal, como o nosso texto está dizendo, na segunda coluna da página 58, é a essência que constitui a coisa. É o princípio sem o qual a coisa não seria o que é. Então, é o modelo, é o que modela. Né? Então, a causa formal da casa é a sua. É a sua formatação enquanto casa. Porque eu poderia pegar aquela série de tijolos, telhados e madeira e transformar aquilo, sei lá, numa carroça. Sei lá, estou dando um exemplo qualquer. Ou poderia transformar, ao invés de uma casa, num prédio. Poderia dar uma outra forma àquilo. Então, a causa material é aquilo que define a coisa enquanto tal. Terceiro elemento, a causa eficiente. Então, a causa eficiente é aquilo que realiza a transformação, ou aquilo que opera a transformação, né? O agente da transformação. No caso aqui da causa eficiente, nós podemos dizer que, da casa, né, que nós estamos dando como exemplo, nós podemos dizer que a causa eficiente é o pedreiro da obra. Então, é o pedreiro que vai pegar aquela matéria e que vai dar forma àquela matéria. Então, ele é a causa eficiente. Tá? Eu quero retornar à causa formal para a gente poder dar um exemplo um pouquinho mais claro. Né? O que dá forma, o que instrumentaliza a causa formal, a gente poderia dizer, enquanto exemplo, são os objetos que dão forma. Né? Aquilo que atua na matéria lhe dá forma. Então, por exemplo, um pedreiro, que é a causa eficiente da minha casa, ele para dar forma a essa casa, ele precisa de instrumentos. Então, por exemplo, a pá, o que mais? Os instrumentos de trabalho desse pedreiro, então, a fita métrica,
que mais que os cálculos do engenheiro. Então, são instrumentos por meio dos quais aquele objeto vai se delinear, vai tomar forma. Então, ele toma forma por meio da atuação de determinados objetos na modelagem daquela matéria. Tá bom? Então, essa é a causa formal. A causa eficiente é a mente por meio da qual, né, o processo por meio do qual aquela transformação ocorre, é o agente de transformação. Né? Então, a fita métrica, a pá, os objetos, os utensílios usados para a formação da casa, eles não têm vida própria, eles não seriam capazes de operacionalizar a casa. Por isso que precisa de um agente. Então, no caso aqui, seria o pedreiro. O pedreiro é a causa eficiente. E, por último, a causa final é o propósito. É o propósito que vai fazer com que aquela casa exista. Então, o propósito é porque eu quero me mudar, o Beto quer se mudar, e ele, então, contratou um pedreiro para construir uma casa num determinado local. Então, essa é a causa final que transformou aquele terreno numa construção. Vamos dar um outro exemplo, porque isso é importante, para ficar bem claro. Vamos dar um exemplo de uma peça de artesanato. Então, sei lá, uma escultura de mármore é um exemplo muito dado ao explicar essa matéria. Então, uma escultura de mármore, qual seria a causa material da escultura de mármore? A pedra de mármore. Bom, qual seria a causa formal da escultura de mármore? Os materiais que dão forma àquela pedra. Então, o martelo, sei lá, o prego lá de lapidação, a lixa, são os instrumentos que deram forma àquela escultura. Então, é a causa formal. Qual é a causa eficiente? A causa eficiente é o escultor. O escultor, o agente de transformação, que usou as causas formais, ou seja, os objetos, para transformar aquela causa material. Por último, a causa final. Qual era o propósito daquele homem pegar aquela matéria e dar forma a ela? O propósito, ou a causa final, é porque ele quer vender aquilo e obter renda, obter recurso financeiro para sustentar sua família. Então, o propósito. Veja que o propósito poderia ser outro, ele poderia ter a causa final de decorar a sua própria casa. Então, não é o mesmo objetivo, é o mesmo objeto, foi o mesmo trabalho empregado, mas a causa final que lhe dá razão seria diverso. Tá ok, pessoal? Então, talvez um exemplo um pouquinho mais claro, um pouquinho mais simples, da gente poder entender esses elementos aí da metafísica de Aristóteles. É um dos assuntos mais importantes no estudo da filosofia clássica, é um dos assuntos que mais costumam ser cobrados em avaliações, porque são questões bem mais diretas, né, mais objetivas, mais fáceis de avaliar por meio de múltipla escolha o conhecimento de vocês. Obviamente, né, não é matéria dessa próxima prova que nós vamos ter, mas a seguinte, já a prova da segunda etapa nossa, eu vou cobrar bastante esses conceitos aí que eu trouxe para vocês na aula de hoje. Tá bom, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, alguma consideração que queira fazer? Se quiser fazer uso do áudio, escrever algo no chat também, eu estou à disposição. Então, o Jonas disse que está tudo bem, está tranquilo. Mais alguém? Está de boa aí, João Vitor? Podemos encerrar a aula, então. Matéria dada, assunto dado. Podemos. Podemos? Então, o Inter escreveu podemos também no chat. Podemos, Dionísio. Podemos, Sharon. Podemos, Priscila.
Podemos, Etienne? Escreva. Podemos. Então, ok, pessoal. Um abração para vocês, bom intervalo e até a nossa aula de Sociologia. Fiquem com Deus. Abraço, pessoal. Até. Abraço.